Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos agora, esse vídeo, desculpa, eu podia pular o vídeo, né, mas não vou pular não, porque eu sou natural assim, eu prefiro pedir desculpa. É uma coisa que eu não tenho dificuldade de pedir desculpa, nossa, aliás, eu só peço desculpa porque eu reconheço o quanto eu sou falho. Porque tem pessoas que às vezes pedem desculpa da boca para fora, né? Eu não. Meu coração dói no momento. E reconheço que eu sou muito falho. Então eu não mereço, assim, ofender ninguém. Então, aliás, eu não tenho esse direito. Então, esse vídeo é de número 696, né? É da influência moral do médium, capítulo 20. Então, aqui tem uma nota de Allan Kardec, que nós terminamos a pergunta e a resposta de número 8, no capítulo 20. Então, agora nós vamos para uma nota de Allan Kardec. E depois da nota, nós vamos para a pergunta de número 9, né? Então, olha só para você ver a nota de Allan Kardec, né? Então, Kardec está dizendo assim, ó, porque da influência moral do médium. Então, esse capítulo aqui está estudando, nós estamos estudando a influência moral do médium nas faculdades mediúnicas, na faculdade mediúnica, nos dons mediúnicos, vamos assim dizer, no trabalho mediúnico, né? A importância da influência positiva. E aquele que não se preocupa com a influência positiva sabe as consequências que acarreta, né? Que gera as não positivas. Então, é por isso que é da influência moral do médium. E até que ponto a influência moral do médium interfere nas comunicações, nas mensagens e por aí em diante. Então Kardec faz aqui, ele tece um comentário aqui. Olha só, nota. Kardec dizendo, ó, deve-se observar que quando os bons espíritos vê que um médium deixa de ser bem assistido, né? Deve-se observar que quando os bons espíritos vê que um médium deixa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, presa dos espíritos enganadores. Olha que maravilha de comentário de Kardec. Quase sempre fazem surgir circunstâncias que lhes desvendam os defeitos e o afastam das pessoas sérias e bem intencionadas. Olha Kardec como que ele é sábio, né? Você observa o que Kardec quer dizer aqui. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que quase sempre, em cada 100 médium que, né, se desvirtua, 90% dos médios, eles, de um momento para outro, ali trabalhando irregularmente,
providência divina de certa forma, faz com que algo aconteça. Você entendeu? Quase que sempre a providência divina faz com que algo aconteça, ou aqueles espíritos mesmos faz com que algo aconteça justamente para tirar aquele médio de circulação. Olha que interessante. Então, de repente, o médio aparece com um câncer fulminante. De repente, o médio, ele se torna alvo da mídia e também dos tabloides, né, do jornalismo, do jornal, dos jornais, das revistas, do noticiário. Observa para você ver. Você, às vezes, porque não pesquisa isso, mas eu pesquiso. Eu tenho que pesquisar. Mas médios que se desvirtua, médios que deixa o caminho correto, médios que começa trabalhando bem com uma equipe séria espiritual e que de repente ele vira um pai de santo. De repente ele vira uma mãe de santo. Ele vira um Buenas. E ele vai olhar a carta, tarô, essas coisas. Ele vai cobrar pelo trabalho. Daí a pouco, aquele nosso irmão, porque é o nosso irmão, aparece nele um câncer. Daí a pouco, sofre um acidente. E coisas desse tipo. Daí a pouco ele cai no noticiário, aí ele vai preso, condenado e por aí em diante. Só que nós temos que entender que semelhante atrai semelhante. Não é Deus que pune este médium. Não é Deus que pune, porque Deus não pune ninguém. Eu vou morrer dizendo isso. Deus não pune ninguém. Deus não condena ninguém. Deus não amaldiçoa ninguém. Deus é imparcial. Deus, ele é incondicional. Deus não pode, se ele quiser, ele pode, mas Deus não pode interferir, uma vez que todos nós agimos de acordo com o nosso livre-arbítrio, mesmo que relativo um pouquinho. Mas Deus não interfere, porque Deus nos ama por igual. Então, a partir do momento que Deus interfere, ele deixa de ser Deus. A partir do momento que Deus condena, ele deixa de ser Deus, porque Deus é amor. Como que Deus vai condenar alguém se ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas? Ele deixa de ser amor.
Ele deixa de ser inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas? Aí você pode me perguntar, mas então, o que é que acontece com esses médios? Nós estamos tratando a respeito dos médios, tá? O que acontece com esses médios? Que a partir do momento que eles associam-se a determinadas falanges de espíritos negativos, aquela energia deletéria daquela falange impregna o organismo físico e perispiritual daquele médium. E acontece o seguinte, que enquanto o médium está fornecendo àqueles espíritos daquela falange energia vital, fluido vital e muitos outros fluidos, aquela equipe das trevas o assessora, porque as trevas se alimentam através daquele médium. Mas quando ele demonstra assim cansaço, desânimo, uma vez que as trevas dependem dele para se alimentar na erradicidade, porque ele fornece aquelas energias que ele capta nas pessoas que o procuram. Então as trevas, o que elas fazem? Elas, antes de abandoná-lo, antes delas se retirarem-se dele, você entendeu? Elas o intoxica 100% o teu organismo físico. Quando essas toxinas das trevas afetam o organismo físico, desestrutura o sistema imunológico físico. Você entendeu? Pelo fato de desestruturar o sistema imunológico físico e daquele irmão, durante muitos anos, ter trabalhado com aquela caravana de espíritos das trevas, ele não possui imunologia nenhuma. Ele se vê imunologicamente sem resistência, sem energia. Então a imunologia dele vai lá embaixo. Quando baixa a imunologia, desestrutura todo o organismo dele, ficando o organismo dele vulnerável, acessível a toda a espécie de vírus, bactérias e também larvas mentais, larvas psíquicas. Então aqueles vírus, aquelas larvas mentais, aquela energia deletéria, negativa, se instala no organismo dele, no organismo físico. Você entendeu? E é óbvio, semelhante atrai semelhante. Obviamente, não só o corpo perde
a imunologia. Não só o corpo físico é atacado por aquelas toxinas das trevas, como também o perispírito e o espírito. Como se diz assim, as trevas pensam assim, ah é? Você vai nos abandonar? Tá, pera lá. Você vai pagar caro por querer nos abandonar. E lança aquelas energias deletérias todas naquele médium. Tá bom. Daí a pouco aparece tudo quanto é tipo de doença, inclusive câncer, maligno. Alguns benignos também, por que não? Porque câncer não é só o maligno. Uma verrugazinha benigna é um câncer. Pode demorar um pouquinho para matar a pessoa, mas não deixa de ser uma perturbação na vida da pessoa. Aí a pessoa só gasta. A vida daquela pessoa vai só para trás. Aí é onde aquelas pessoas que não têm conhecimento dizem assim, tá vendo só? Quem lida com espiritismo, a vida só vai para trás. Olha que engano. Quem lida com o espiritismo sério, codificado por Allan Kardec e Hippolyte Léon Desargues Rivail, a vida dele não vai para trás, não. Se você conhece algum espírita que a vida dele foi para trás, depois que ele entrou no espiritismo, analise a casa que ele frequenta. Analise o intelecto desse médium. Analise a moral desse médium. Analise o comportamento ético desse médium. Porque você acha que é só adentrar a casa espírita e transferir à casa espírita a responsabilidade de toda a tua plenitude? Você acha porque adentrou uma casa espírita, ele se tornou um santo? Então analise a vida daquele médium, o comportamento daquele médium, se realmente ele vive o que prega. Porque é da natureza de muitos, dentro da casa espírita, se comportar como uma ovelha, mas lá fora se comporta como um lobo. Quantos médios eu conheço? 40 anos na doutrina não é 40 minutos. Quantos médios dentro da casa espírita é uma coisa, mas durante a semana é cachaça, é cigarro, é prostituição, é sexolatria, é churrasco, é cervejada, é isso, é baile, é isso, é aquilo. Depois a vida dele vai para trás, vai culpar o espiritismo? Tem que culpar a indisciplina dele. Tem que culpar a irresponsabilidade dele. Porque você pode observar. Não é só dentro do espiritismo que isso acontece. Evangélicos, católicos, não vou falar de outras religiões não. Evangélicos e católicos. Por que muitos evangélicos eles logram êxitos? Muitos, não são todos. Por que muitos logram êxitos? Porque eles praticam a disciplina. Eles optam pela transformação moral. Eles andam na linha. Mas tem muitos evangélicos também que eu conheço que estão na ruína. Católicos. Você conhece algum católico que bebe? Que fuma? Que vai na churrascada? Que vai em baile? No arrasta-pé? Né? Onde o galo canta até lá para as 4 horas da manhã? Você conhece?
Você conhece algum católico que já traiu, que trai, que é promíscuo, que é sexólogo, vamos dizer assim, que mexe com drogas? Você conhece? Ué, mas então não é só o espírita? Por que culpar só o espírita? Agora, não se esqueça, existe 90% de católicos honestos, ótimos, dignos. Você entendeu? Porque o que faz o adepto não é a religião. O que faz o adepto é o caráter dele, é a moral dele, é a índole dele. Então, dentro do catolicismo, tem sim seres nobres, adeptos nobres, fiéis. Como tem muitos que a vida dele é uma bagunça. Dentro do evangelho também tem seres nobres. Como também dentro do espiritismo tem seres nobres. Analise a moral dos espíritas nobres para você ver. É de dar inveja. Mas tem uns que se jogar na lata do lixo, o lixo devolve. Porque é natural, gente. Um time de futebol, eu não sei quantos jogadores tem num time, não, pra você ver, eu nem sei quantos jogadores. 20, não é? Vamos pensar em 20. 20 jogadores. Quantos no campo? Quantos que se destaca? Uns 2, 3 só. E o resto? O nome já diz, resto. Mas nós temos que entender que aqueles 3, 4 não fizeram tudo sozinho em campo. Eles precisaram de uma mãozinha daqueles outros 16. Tudo é importante. Nós só temos que aprender a respeitar. Então, eu só não admito, no bom sentido, que as pessoas falem que o espiritismo é obra de louco. E que as pessoas que buscam o espiritismo só vai para trás. É porque essas pessoas não têm conhecimento. Porque se elas tivessem conhecimento, elas não diriam isso. Agora, nós temos que entender, gente, que 97% do espírita é pseudo. Você sabe o que é pseudo? Charlatão. É místico. Místico. Gosta de uma pedrinha, um pezinho de coelho, entendeu? Uma fitinha amarrada no braço. Vai a Aparecida do Norte, coloca uma fitinha no braço. Entendeu? Salve rainha, mãe rainha, Nossa Senhora. Nada contra. Nada contra. Mas isso não é espírita. Isso não é espírita. O espírita, ele já se despojou-se de tudo isso. Ele não precisa mais. Mas a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar. Eu não estou dizendo, não estou falando mal de ninguém aqui. Apenas querendo mostrar. Né? Então, na doutrina dos espíritos, 97 pseudo. 3% só. Sabe? Então, isso acontece em todos os lugares. Como no caso aqui. Deve-se observar que quando os bons espíritos veem que um médium deixa de ser bem assistido e se torna pelas suas imperfeições, presa dos espíritos enganadores, quase sempre faz surgir circunstâncias que lhes desvendam os defeitos e o afastam das pessoas sérias e bem intencionadas. Então você observa, aqueles espíritos que a pessoa sustenta a vida inteira, no final das contas dá rasteira nele.
Porque esses espíritos não têm amor por nós. Eles têm interesse. Eles querem nos usar. As nossas energias. As energias das pessoas ali que buscam aqueles lugares. Né? Nós vamos continuar no próximo vídeo, porque a respiração anda meio fraca, não sei o que está acontecendo com essa respiração, mas vamos para o próximo vídeo.